Olá, seja muito bem-vindos! Hoje a gente vai falar de uma coisa bem interessante. Sabe como a tecnologia, que em tese deveria nos conectar mais, muitas vezes acaba nos afastando da gente mesmo? Pois é. O papo de hoje é sobre como um aplicativo, o Querido Diário, está usando essa mesma tecnologia para fazer o caminho inverso, para ajudar a gente a se reconectar com o nosso eu interior. Bora mergulhar nisso? Vamos começar com uma situação que, olha, aposto que muita gente vai se identificar. Quem aí nunca se empolgou, comprou um caderno lindo, cheio de planos para começar um diário e, pouco tempo depois, ele já estava esquecido no fundo de uma gaveta? É uma luta, né? Mas o que será que impede a gente de manter esse hábito que pode ser tão bom? Então, os motivos são vários, né? Às vezes é aquele medo da página em branco, tipo, o que eu vou escrever? Ou então a pura exaustão no fim do dia. Tem também a preocupação com a privacidade, né? E se alguém lê? E claro, a dificuldade de colocar em palavras aquele turbilhão de coisas que a gente sente. São justamente esses obstáculos que o Querido Diário se propõe a resolver. E exatamente para isso, para derrubar essas barreiras, que o Querido Diário foi pensado. Ele não é só mais um aplicativo de notas, sabe? A ideia aqui é ser uma ferramenta de verdade, projetada para transformar a escrita de um diário numa experiência, numa experiência fácil e que vale a pena. Mas afinal, o que é o Querido Diário? Basicamente, é o que chamam de ferramenta de well-tech, ou seja, tecnologia para o bem-estar. Ele mistura aquela sensação íntima, sabe, de um diário de papel, com o poder da inteligência artificial. O objetivo é criar um espaço seguro e super intuitivo para a gente ter uma conversa consigo mesmo. Agora vamos ver como o aplicativo lida com um dos maiores problemas de todos, o famoso bloqueio de escritor. A proposta aqui é fazer com que se expressasse seja algo tão natural quanto respirar. E para isso, conheçam a Sori. É importante não pensar nela como uma inteligência artificial fria, mas sim como uma ouvinte empática que está sempre ali, disponível. Ela funciona quase como uma âncora, sabe? Principalmente naqueles momentos de ansiedade quando é difícil até entender o que a gente está sentindo. Com a Sori, o diário realmente escuta. E essa frase, que vem da filosofia do aplicativo, resume tudo. A Sori não está ali para dar sermão nem conselho, muito menos para julgar. A função dela é uma só: validar o que a pessoa sente e, de um jeito bem gentil, ajudar a explorar o porquê por trás daquilo. É um convite para colocar para fora, para ter um alívio emocional de verdade. Certo, mas e o cansaço? Depois de um dia super longo, a última coisa que muita gente quer fazer é ficar de frente para uma tela digitando, né? O Querido Diário também pensou nisso. A solução para isso se chama ouvinte contínuo. E é tão simples quanto o nome diz. É só apertar um botão e falar. Dá para literalmente desabafar de olhos fechados, se quiser. E o aplicativo cuida de todo o resto. Ele transcreve, entende o contexto e já organiza as notas. Aquele peso de ter que organizar os pensamentos, ele tira dos ombros de quem está usando. Agora a gente vai falar de uma funcionalidade que a longo prazo talvez seja a mais transformadora de todas. Um diário de papel é legal, mas com o tempo ele se perde e é quase impossível achar uma informação específica ali no meio. Aqui não. Aqui o passado vira uma fonte de autoconhecimento que está sempre à mão. A praticidade disso é incrível. Imagina poder perguntar pro seu diário falando normalmente uma coisa tipo: quando foi que o lado esquerdo da minha cabeça doeu este mês? É como se fosse possível ter uma conversa com a sua própria história. É exatamente isso que o oráculo faz. Ele não fica só procurando por palavra-chave, não. Ele entende a intenção da pergunta e aí vai escolher todas as anotações para trazer a resposta em milissegundos. O diário deixa de ser um arquivo parado no tempo e vira um banco de dados vivos sobre a nossa própria jornada. Mas é claro que se a gente está falando de pensamentos e sentimentos tão íntimos, a pergunta que fica é: e a privacidade? Bom, o Querido Diário leva isso muito, mas muito a sério. E aqui a diferença é gritante. A maioria dos aplicativos guarda os dados em servidores de empresas, o que deixa tudo vulnerável a vazamentos. Já o Querido Diário funciona como um cofre. Tudo fica guardado apenas no seu aparelho, protegido por um PIN. Ou seja, os dados são de quem escreve e de mais ninguém. Isso dá uma liberdade enorme para ser totalmente honesto, né? E o mais legal do Querido Diário talvez seja a flexibilidade dele. Dá para usar para aliviar o estresse, ou como um diário de gratidão, ou para registrar sonhos, ou até para acompanhar coisas da saúde. Ele se torna um verdadeiro arquivo da sua vida que se adapta ao que a pessoa precisa. Chegando aqui no final da nossa análise, fica bem claro que o Querido Diário não é só uma versão digital de um diário, né? Ele é uma reimaginação completa do que essa ferramenta pode significar para a gente. Ah,
Um ponto muito importante. O Querido Diário é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, sem dúvida, mas ele não substitui a ajuda de um profissional de saúde mental, ok? É bom pensar nele como um complemento, uma ajuda extra na jornada de bem-estar. E essa citação final, acho que ela captura perfeitamente a essência do aplicativo. A ideia foi resgatar a força que o diário físico tem, mas adaptar isso para a nossa era, a era da inteligência artificial. É uma ferramenta que trabalha junto com a gente, de forma passiva e inteligente, para fortalecer a nossa própria história. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. E se a nossa própria história fosse o nosso melhor guia? O que a gente poderia aprender se tivesse um acesso fácil e inteligente à nossa própria jornada? O Querido Diário é um convite para a gente descobrir isso. Muito obrigado pela companhia